Quando alguém fala, ó, eu não amo mais o meu marido, eu não amo mais a minha esposa, será que a causa por que esse amor se apagou não tem a ver com a falta de respeito, a perda de respeito? Como é que a gente reacende o fogo se esse fogo se apagou, não é? Veja só, Jesus nos ensina a reacender esse fogo, não é? Foi ele quem disse, tenho, porém, contra ti que já não me amas como no princípio. Aí ele disse, lembra-te de onde caíste, arrepende e volta a praticar as primeiras obras. Então lembrar quando foi que começou a esfriar esse amor. Arrepender-se e voltar a praticar boas obras. Provérbios 26 e 20. Sem lenha o fogo se apaga. Sem lenha o fogo se apaga. A morte do amor é sempre a consequência da negligência em relação ao outro e ao casamento. Como eu gostaria de repetir isso para todos os casais do Brasil e do mundo. A morte do amor é sempre a consequência da negligência em relação ao outro e ao casamento. Quando uma mulher diz, não amo mais o meu marido, quando uma esposa diz, não amo mais, quando o marido diz, não amo mais minha esposa, houve uma negligência. É interessante como Jesus disse para a igreja de Éfeso, a igreja que estava lá em Éfeso, tenho, porém, contra ti que já não me amas como no princípio. Tenho, porém, contra ti como já não me amas no princípio. Jesus estava fazendo uma reclamação a uma igreja cujo amor tinha se esfriado, não é? Agora, veja o que está em Levíticos, capítulo 6, verso 12. Olha só, Levíticos, capítulo 6, verso 12. O fogo, pois, sobre o altar, arderá nele, não se apagará. Não se apagará. O fogo não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. É interessante que, nesse pequeno texto de Levíticos, capítulo 6, verso 12, há algumas instruções interessantes que servem para aplicarmos no que nós estamos falando hoje. Olha só, o fogo sobre o altar não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Ou seja, para que este fogo não se apague, é necessário alimentá-lo. E alimentá-lo de que forma? Colocando lenha. Deixa eu falar aqui para os casais que estão me ouvindo agora e os que vão me ouvir depois. Quais são as lenhas que o casal precisa colocar todos os dias neste fogo ou no altar do casamento para que este fogo não se apague, né? Quais são as lenhas, certo, que o casal deve colocar, certo? Quais são as lenhas que o casal deve colocar no altar do casamento para que esse fogo não se apague? Para que este fogo não se apague, qual é o altar, a lenha que o casal precisa colocar sobre o altar? A linha do respeito. Reconhecer o valor do outro. Como eu trato aquilo ou aquele que eu valorizo? A maior virtude do amor é honrar quem se ama. Não é? Então, quando alguém fala, eu não amo mais o meu marido, eu não amo mais a minha esposa, será que a
causa. Por que esse amor se apagou? Não tem a ver com a falta de respeito, a perda de respeito? Qual é outra lenha que o casal precisa colocar com frequência sobre o altar conjugal para que este fogo do amor não se apague? A lenha do afeto, não é? Afeto é a manifestação, a demonstração do amor. Afeto e afetar bem vem da mesma raiz, não é? Afeto e afetar vem da mesma raiz. Ou seja, tudo o que fazemos afeta o outro, seja positivamente ou negativamente. Tudo o que fazemos afeta o outro. E muitas vezes a falta de afeto provoca a morte do amor, apaga o fogo do amor. A terceira lenha que o casal precisa colocar no altar conjugal é a lenha da gratidão, né? É a lenha da gratidão. A gratidão é a memória do coração. Eu não devo esperar gratidão de ninguém, mas eu devo ser grato sempre. Vou repetir, eu não devo esperar gratidão de ninguém, mas eu devo ser grato sempre, tá? A lenha do romantismo, aqui é um outro aspecto importante, não é? Eu vejo muitas mulheres negligenciando isso e muitos homens negligenciando isso. Um casamento sem romantismo é como uma casa sem acabamento. Eu já falei aqui por mais de uma vez, entendeu? Então, não pode faltar lenha, ou seja, sem lenha o fogo se acaba. Então, sem a lenha do respeito, a lenha do afeto, a lenha da gratidão, a lenha do romantismo, o fogo do amor se apaga, não é? A lenha da surpresa. Todos nós gostamos de ser surpreendidos com atitudes de amor. Quem ama, surpreende. A lenha do reconhecimento. Reconhecer o esforço do outro, o trabalho do outro, a dedicação do outro, a entrega do outro, a intenção do outro, a qualidade do outro. A lenha do lazer. Gente, a vida não é feita só de trabalho, não é? A vida não é feita só de trabalho. A ordem bíblica é: trabalha 6 dias e descansa um, o 7º dia. Não é? O sábado era uma pausa no trabalho para desfrutar da vida. E quantas pessoas não estão desfrutando da vida? A linha da transparência. Nenhum casamento vai longe sem transparência, verdade, prestação de contas e cumplicidade. A linha da empatia. Empatia. Aprender a se colocar no lugar do outro, reconhecer as emoções do outro, entender o comportamento do outro e ser mais sensível e aberto, né? Algumas características de um marido e de uma esposa empática. Ouve com o coração do outro, ouve mais preocupado em compreender do que responder, caminha nos sapatos do outro, sabe fazer perguntas inteligentes, tem curiosidade e demonstra interesse, não faz pré-julgamentos, sabe que cada pessoa é única e respeita isso, são sábias no falar. Nós temos aqui a última lenha, que é a lenha do servir. A lenha do servir é a melhor. Servir é a melhor maneira de dizer ao outro te amo. Quem não serve, não serve. Agora, a grande pergunta, quando estamos falando sobre isso, é: ô Josué, como é que a gente reacende o fogo? Como é que a gente reacende o fogo se esse fogo se apagou, não é? Veja só, Jesus nos ensina a reacender esse fogo, não é? Foi ele quem disse: tenho, porém, contra ti que já não me amas como no princípio. Aí ele disse: lembra-te de onde caíste, arrepende e volta a praticar as primeiras obras. Então lembrar quando foi que começou a esfriar esse amor. Arrepender-se e voltar a praticar boas
obras. Ô, Igor, nós estamos falando então aí sobre esse assunto que é tão importante e é uma das reclamações de muitas mulheres e de muitos homens também. Nesse caso aqui, é a mulher que está dizendo, né? Ó, eu não consigo mais amar meu marido, eu não amo mais meu marido, o que faço? E aí? Muito interessante esse assunto e como muita gente se identifica, né? Principalmente as mulheres, são muito emocionais. Mas é interessante, pastor, que em todo relacionamento, eu estava acompanhando as lenhas que você estava falando, citando aí, mas em tudo isso resulta em algo chamado admiração. É muito interessante porque o casamento, qualquer tipo de relacionamento, mas principalmente o casamento, um precisa admirar o outro, né? Porque não é só aquele amor, aquela fantasia, aquela paixão de namoro, que não é aquilo que permanece no casamento. É exatamente essas lenhas que o senhor citou, respeito. Né? O respeito, eu tenho falado aqui que o respeito ele é o fundamento para qualquer tipo de relacionamento. Mas quando alguma dessas coisas acontecem, perde a admiração. E quando perde a admiração por algum erro que aconteceu, a pessoa ela começa a ter uma imagem errada do outro. Então, a imagem deturpada, a imagem errada, é que ela diz, não amo mais. Porque, na verdade, o que nós temos que sondar os nossos corações, e aí, mulher, você que está me ouvindo, é muito importante você sondar isso. Você não ama mais o seu marido, ou você parou de amar o ideal que você fez dentro de si mesmo? Porque muitas vezes ela idealizou um marido que não existe. Talvez nunca existiu. Não sei, né? Cada caso é um caso. Mas ela na verdade, está amando um ideal que ela criou dentro dela. É claro, tem muito marido errando em tudo isso. Mas aí, o que a Bíblia diz sobre isso? Paulo ele escreve em Gálatas capítulo 6 que nós devemos levar as cargas uns dos outros, né? A mulher sábia diz que ela consegue edificar a casa, e edificação tem a ver com construção. A mulher, e o marido também, nós temos o cônjuge que nós estamos construindo. Eu digo isso porque eu sou marido, e muitas vezes a minha esposa, ela consegue me inspirar através de sugestões, através da prática dela. Então, será que essas mulheres não estão reclamando tanto e estão aquele ideal que elas criaram de marido já estão deturpado, a imagem que elas criaram? Porque às vezes nós temos isso. Tudo tem a ver com expectativa versus percepção, pastor. Eu tenho falado isso para muita gente. Expectativa versus percepção. Nós criamos uma expectativa sobre as pessoas e quando não é da forma que a gente quer, a gente se frustra. E, na verdade, está muito mais ligado, conectado ao amor que eu tenho de mim mesmo. Eu amo aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero. Tem muito mais a ver com o que eu quero, com o que eu gosto. Casamento é uma construção. E eu não estou aqui defendendo os maridos, tá? Eu estou apenas lançando um ponto de vista que nós precisamos pensar também. Será se algumas mulheres não deixaram de amar os maridos? Porque a Bíblia diz que o amor nunca acaba. Então, será se elas acham que deixaram de amar? Na verdade, o amor ele esfriou. Ela não deixou de amar, esfriou. E esfriou por algum motivo. E às vezes esse motivo ele é real, ele existe. O marido está vacilando em muitas coisas. Mas será se a mulher ela não pode tentar contornar isso para construir o marido que ela quer ter? Porque quando nós matamos o ideal que nós temos dentro de nós, fica mais fácil para a gente receber aquilo que é real. Então, muitas vezes, a gente precisa receber, pastor, aquilo que nós temos de realidade, para que a partir dessa realidade que nós temos, agora vamos construir aquilo onde nós podemos chegar. Então, toda construção ela vem a partir do real, para chegar ao ideal, ou pelo menos se aproximar. O problema é quando a pessoa ela foca no ideal e o real está aqui embaixo. O ideal está aqui em cima e o real está aqui embaixo.
E aí a expectativa versus frustração. Aí perde a admiração, aí começa a comparação com o marido da outra, aí começa aí ferra tudo, porque quando começa a comparação e a percepção daquilo que não é o que ela quer, aí realmente perde a admiração e esfria o amor. Exatamente. E uma outra coisa que eu observo, hoje uma senhora escreveu na caixinha de perguntas: meu marido me disse que me odeia e tal. O que eu faço? Eu posso me separar? É engraçado. A maior dificuldade das pessoas é fazer autocrítica. Ninguém chega para o outro e diz te odeio de graça, por acaso. Não, gente. Quando o homem ou a mulher tem esse tipo de comportamento, não que justifique, mas é necessário fazer uma autoavaliação. Por que ele está me vendo assim? Por que ele está me enxergando assim? Por que ele está dizendo que me odeia? E isso não nasceu do nada. Então, por isso que toda crítica, ela tem um lado positivo. Toda crítica, certo? Ela tem um lado positivo. Toda observação, mesmo que seja dura, ela tem um lado positivo. Ela está me revelando alguma coisa, me mostrando alguma coisa, certo? De repente, ele está fazendo de uma forma errada uma observação de algo que você precisa melhorar. Que você precisa melhorar. Aí até eu coloquei para essa irmã o seguinte: você já teve uma conversa difícil com o seu marido, perguntando para ele: o que em mim te perturba? O que em mim te incomoda? Por que você nutre esse sentimento a meu respeito de ódio? De repente, essa conversa difícil vai revelar para você áreas que, se você mudar e melhorar, pode provocar uma mudança e melhora no seu marido também. Então, eu acho que há uma dificuldade nas pessoas de fazer autocrítica, de fazer a autoavaliação. E é interessante que, às vezes, você vai conversar com um homem ou com uma mulher, e isso, para mim, cara, me irrita demais. Quando você está falando com a mulher, ela fala, mas ele... mas ele... mas ele... Nunca a pessoa diz, é verdade, eu preciso corrigir isso, eu preciso melhorar isso. Sempre transfere a responsabilidade. E eu costumo dizer que quem um dia aprendeu a transferir responsabilidade dando desculpa, dificilmente vai crescer, progredir, avançar, evoluir e mudar. Tem algumas perguntas aqui que seria legal a gente responder, Igor. Já fazem 23 anos que meu marido não trabalha. Meu pai, só eu trabalho, pastor. Já não aguento mais trabalhar e sustentar a casa. Ele briga comigo. O que eu faço? Se a Rose estivesse aqui... É muito importante, pastor, a gente pegar... É muito importante. Ela não ia aliviar. É muito importante a gente fazer uma diferença de casos, né? Tem muita gente assistindo a gente nesse momento, e é importante, nós estamos falando aqui, sempre, toda fala nossa, gente, todo mundo está nos vendo agora, não é daqueles casos de homens que traem a vida inteira, não respeitam a mulher. Não, isso aí não é nem relacionamento. Nós estamos falando baseado em relacionamento normal. Normal, assim, com falhas, com defeitos, como acho que 100% tem, né? Agora, alguns dizem pra gente assim, umas perguntas que não tem como responder. Tipo, meu marido me trai há 30 anos, 40 anos, bate... O que eu faço? É muito óbvio que faz, né? Então não tem como responder. Aí não é para esse tipo de relacionamento que a gente está falando. Nesse caso aí, por exemplo, pastor, é um absurdo tão grande. E uma coisa que eu aprendi com o senhor não podemos reclamar daquilo que a gente tolera. Então a mulher está tolerando há 23 anos, não tem o que fazer, irmão. Já era para ter feito, né?
e o marido, além de ser sustentado por ela, ainda reclama, meu, sem condições nenhuma, né? Então, assim, não reclame daquilo que você tolera, não tem como mudar um homem que está sendo sustentado há 23 anos, aí vai chegar alguém de fora e dizer o que ele tem que fazer. Eu lembro de um casal no SOS, pastor, não sei se eu lembro desse caso, que a mulher, ela sustentava o marido, acho que parecido com esse caso aí, e o marido na sala de aconselhamento falou, não, ela casou comigo assim, ela sabia e ela vai ter que me sustentar. Então é assim, cara, ela casou sustentando ele, cara. Ela tolera isso. Como mudar isso? Ô, irmã, entendeu? Como mudar isso? Então, você tolerou até hoje, é muito difícil, pastor. Nesse caso, a pessoa, no caso o marido, ele tem que nascer de novo. Porque é somente com a natureza e com a mentalidade diferente para ele poder entender o papel dele, porque está errado, irmão. Isso não tem como acontecer, né? Não tem como acontecer. Nós não vamos dizer para você se divorcie, até porque você que sabe o que fazer da sua vida. Mas está errado. Esse não é um básico de um casamento. Está tudo errado. Então, e você está tolerando. Aí fica bem complicado. É difícil esse caso aí, pastor. Veja, é uma das coisas que eu tenho dito com muita frequência aqui para as mulheres que viram transformação no marido foram aquelas que se posicionaram. Então, se a mulher não se posiciona, o homem se acomoda. Entendeu? Por exemplo, uma mulher que fala para mim, meu marido me trai 10 anos, e você ainda está com ele? Você insiste com ele? Preste atenção, isso é abuso. E qualquer tipo de abuso deve ser rejeitado. É inadmissível. Tá? É a mesma coisa eu. Tenho uma filha e se eu vejo que a minha filha está debaixo de um jugo, certo? Como esse, eu vou ser o primeiro a dizer, filha, sai disso. Não, minha filha, sai disso. Peraí, você tem valor próprio. Você tem dignidade. Você não precisa se submeter a um jugo de escravidão, sabe? De um homem que não te respeita, que não te considera, que não te ama. Não, minha filha. Então, é uma questão de posicionamento. As mulheres precisam se posicionar, tá? E não se esconder atrás de uma espiritualidade burra, pô. Entendeu? Presta atenção, Deus é pai. E a Bíblia é um livro de sabedoria. A Bíblia é um livro de inteligência. Não é porque você é crente que você tem que se submeter a alguns absurdos que são inconcebíveis. Então, irmã, acorda e se posiciona. Senão você vira uma escrava, uma escrava. Outra pergunta aqui, ó. Pastor, o que se orienta numa relação bipolar, passando crises sérias, idas e vindas, e a pessoa sofrendo transtorno de humor, não querendo se tratar, tenho 2 filhos, é outra questão, é quase parecido, né? É de abuso, né? Perguntaram para mim o que fazer com o marido viciado em cocaína. Não é um tipo de relacionamento. Então a pessoa tem que ser tratada antes do casamento, tem a vida. Então, se todo mundo entender isso, que a vida vem antes do casamento, a vida precisa ser zelada. Então, mulheres que sofrem abuso, violência doméstica, gente, isso aí é abuso, isso não é casamento. Então, não tem que estar casada, porque são abuso. Então, não são nem tipo de... Não tem nem como perguntar algo assim, né, pastor? Então, nesse caso aí, pô, sem condições. Bipolaridade tem que ser tratado com um psiquiatra, né? Se não quiser ser tratado, realmente fica difícil o relacionamento. Fica insustentável, fica insustentável. Eu conheço casais que se separaram porque ou ela ou ele não quis se tratar. Gente, não existe nenhum demérito, não existe nada que justifique você
não querer se tratar. É isso aí. Eu, por exemplo, se eu precisasse de um psiquiatra, eu iria. Se eu precisasse de ir para um psicólogo, eu iria. Se eu precisasse de ir para um sexólogo, eu iria. Se eu precisasse de urologista, eu iria. Eu penso que quem ama, cuida. E cuida primeiro de si mesmo, pô. Entendeu? Uma outra pergunta aqui, ó. Bom dia, como ter um relacionamento com alguém que não compreende quando a gente não pode ter filhos e fica cobrando o tempo todo? Mas não pode ter filhos porque... eu não entendi. Não quer ter, será? Ou não pode? Não, não, acho que não a pessoa pode. cobrar... Eu acredito que aqui seja uma questão de saúde, né? Essa é uma questão de saúde, não tem o que fazer. Vai fazer o quê? Porque ele não É. adota um filho, né? Adota um filho. Né? Adoção foi o que Jesus fez conosco. Ele nos adotou. Né? Nós somos filhos por adoção. Nesse caso, não é difícil resolver. Só que se for realmente uma questão de saúde, assim, agora tem mulheres que não querem ter, né? Aí entra numa questão de prioridades. E isso a gente sempre aconselha a conversar antes do casamento. Né? Não é só aquela paixão dura, tem que perguntar o que a pessoa quer da vida dela, se ela quer ter filhos, quantos filhos quer ter, o propósito de vida antes do casamento. Porque quando chega no caso, se o caso for dela não querer, né? Sim. E quando chega nisso aí, irmã, se ela não quer, ela está em pecado. A Bíblia é muito clara com relação a isso, crescer e multiplicar. Nós temos que ter filhos, temos que ter uma família, né? Isso foi criado por Deus, né? Agora, se ela não pode ter, não tem o que fazer, irmão. A mulher não pode ter, vão adotar filhos. Vão adotar filhos, né? Exatamente. Adotar uma criança é tão importante quanto gerar uma criança, certo? Aqui, ó, pastor, eu amo meu marido, mas abomino tudo que ele faz. Ele mente, prostituindo, adulterando, fala mal de mim, dos filhos nas redes. Segundo os médicos, ele tem esquizofrenia e transtorno bipolar, mas não quer se cuidar. Posso largar ele? Isso daí nós já falamos. Deixa eu... Aqui, ó. Infelizmente, eu amo meu marido, mas não o olho da mesma forma depois da traição. Como perdoar? Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho aqui sobre essa questão do perdão, né? Porque algumas pessoas, elas decidem ficar para reconstruir, mas elas não entendem o que é o perdão. Vamos falar um pouquinho sobre isso. É muito interessante isso aí, pastor, porque sempre é melhor perdoar do que divorciar. A gente sempre fala isso, né? Em casos como esse que ela falou, né? O marido trai, tal, perdoei. O perdão, ele não é uma amnésia, onde você simplesmente não vai lembrar mais, não é isso. O perdão não é um sentimento, o perdão não tem a ver com uma emoção. O perdão tem a ver com uma decisão. Você decide perdoar e você verbaliza isso. É tão interessante que o Senhor Jesus, ele nos ensina, lá em Mateus, no capítulo 5, quando ele está naquele sermão do monte, a partir do verso 40, por ali, ele começa a falar sobre isso. Ele fala, olha, foi dito para vocês, né, ame os vossos amigos e odeie os vossos inimigos. Eu quero dar um novo mandamento. Eu, porém, vos digo, né, ame os vossos inimigos e orem por quem vos persegue. Então, ele nos dá uma chave muito importante aí, para amar e orar. E ele diz, fazendo assim para que vocês se tornem filhos de Deus. Naquele momento que ele fala filhos de Deus, não é um filho que acabou de nascer, é um filho maduro. Então a gente percebe o seguinte, quando a gente ora por um adversário, por um inimigo, por alguém que está oposto a nós, que a gente às vezes não reconhece isso, né? Às vezes o nosso cônjuge, no momento que ele está dessa forma aí, é um adversário, está indo o oposto, o contrário daquilo que ela acredita. Então, quando ela ora pelo cônjuge, que ela começa a orar, a amar o cônjuge dessa forma, é mais fácil liberar o perdão, porque Deus vai
gerar dentro da pessoa uma compaixão, que é exatamente a natureza dele. Quando a gente ora pela pessoa, não é que a gente está abençoando a pessoa, é a gente que está sendo transformado. E aí fica mais fácil para decidir perdoar. E dessa forma, a gente se torna um filho maduro de Deus. Porque eu aprendi que amar não é para criança. Amar não é para adolescente. Amar é para gente madura. Amar tem a ver com perdão, tem a ver com decisão. Então, pessoas que decidem reconstruir a vida e não fazem esse processo de perdão, é pior. Eu lembro que uma vez, pastor, eu estava na casa de um casal onde um marido, há muitos anos atrás, o marido decidiu perdoar a esposa que o havia traído. E eu fui visitá-lo numa outra cidade. Quando eu estava na casa deles, eles brigaram na minha frente, estava só eu, e ele xingou a mulher dele, mas ele xingou, não foi um xingamento, ele soltou uma rajada de xingamento com ela, e eu olhei para ele assim, e eu falei, que é isso, cara? Você tá maluco? E aí ela saiu com muita vergonha, chorando, e ele falou, amigo, a gente perdoa, mas não esquece. Eu falei, você não entendeu sobre o perdão. Aí eu comecei a explicar para ele sobre o perdão. Eu falei, cara, tu não pode humilhar a tua mulher dessa forma e nunca mais faça isso na minha frente, porque eu tô me sentindo mal. Não faça isso. Então, naquele dia eu expliquei para ele sobre perdão. Eu falei, você decidiu permanecer com ela e construir. Então você precisa amá-la. E o perdão tem a ver com zerar a conta. Irmão, no momento que você cobra do seu marido o que ele fez no passado, você está cobrando de um morto, cobrando de alguém que não é aquela pessoa. Você perdoou. Já pensou Jesus cobrando da gente o que nós fizemos no passado? Meu Tem Deus. lógica, não tem razão isso. Então, pastor, o perdão, ele realmente, quando ele é entendido e praticado, eu conheço alguns casamentos que se tornam melhores 100%, muito melhores do que eram antes. Agora, é claro, tem que haver o entendimento e a decisão de perdoar. E aí as pessoas precisam compreender que perdoar é deixar o outro renascer na sua história. Entendeu? Perdoar é deixar o outro renascer na sua história. Eu lembro de uma história que um rapaz da igreja queria casar com uma jovem que tinha sido prostituta. Ela se converteu, nasceu de novo e agora era membro da igreja, discípula de Cristo. E o presbitério se reuniu porque havia um questionamento. Como esse rapaz de uma família tão elibada, não sei o quê, que vai casar com uma menina que era prostituta? Um velhinho se levantou, depois de todo mundo discutir, um velhinho se levantou e disse assim, gente, depois que uma pessoa nasce de novo, depois que esta pessoa é lavada pelo poder do sangue de Jesus, quando Deus olha para ela como ele olhou para a Virgem Maria, como se ela nunca tivesse pecado, porque a graça revirginou ela, entendeu? Uau! Então, você deveria olhar para o teu marido como Deus olha para ele. Se ele se arrependeu, e arrependimento significa 3 coisas: tristeza pelo pecado, confissão do pecado e abandono do pecado. Se o teu marido passou por esse processo de arrependimento e você percebe isso nele, sabe como Deus olha para ele? Como se ele nunca tivesse pecado. Porque a Bíblia, quando a Bíblia diz que Deus lança os nossos pecados do mar do esquecimento, isso é literal. Isso é literal. Porque Deus tem o poder da autoamnésia. Por exemplo, se o teu marido lá atrás pediu perdão, se arrependeu, foi alcançado pela graça de Deus, se hoje ele dobrar o joelho e perguntar para Deus, ô Deus, o senhor lembra daquele momento que eu saí com aquela mulher e que eu
pequei, Deus vai perguntar, mas que momento? Que mulher? Que situação? Muito Fala de bom. novo. Não me lembro, não lembro. Não lembro. Você está falando do quê? Porque Deus literalmente lançou esse pecado no mar do esquecimento. Então, quando você olha para o teu marido com as lentes da graça, você vai ser capaz de enxergá-lo como Deus o enxerga. Então, que Deus abençoe você. Eu creio que cada um de vocês estão nos vendo aqui. Compartilhe isso com alguns amigos de vocês, amigas, porque eu creio de verdade que algo de extraordinário Deus vai fazer na tua vida, senão você não estaria aqui nessa live. Deus te trouxe para essa live, para esse podcast, porque Ele quer transformar algo em você e no teu casamento. Deus abençoe. Igor, Deus abençoe, um abraço e estamos juntos aí amanhã. Amém, meu pastor? Um abraço, Deus abençoe. Ok, Deus abençoe você.